Olá, eu sou o Lucas Pilbelli e já estava ansioso para compartilhar esse vídeo com vocês. Nessa semana você vai descobrir o método que fizeram pessoas comuns triplicarem o seu faturamento produzindo bolos artísticos, mesmo sem saber nada sobre confeitaria, começando o seu negócio a partir da sua casa com flexibilidade de horários e próximo da sua família. E caso você já trabalhe com bolos, irá descobrir como alavancar ainda mais o seu trabalho, conquistar mais clientes e ter sucesso. Meu nome é Davidson, eu trabalho com confeitaria há 5 anos e eu comecei na confeitaria no aniversário de 31 anos da minha irmã, que eu fiz o bolo dela. Eu aprendi a fazer o bolo de noiva e aí eu fiz um bolo ombré, né, de rosas, primeira vez. E a partir daí as pessoas experimentaram o bolo, viram, ficaram encantadas. Na minha cidade, eu sou do interior, moro em Recife há 3 anos. E lá não tinha esse tipo de trabalho. Então eu comecei a fazer, o pessoal começou a gostar. E aí outras pessoas foram me pedindo, encomendando. Eu fiz meu primeiro bolo de casamento de uma amiga. Aí a minha amiga falou da prima, aí a prima falou pra tia. E assim eu comecei a fazer os bolos de uma família. Uma vez apareceu um bolo que houve uma dificuldade. Choveu muito no dia, o bolo deu problema, a umidade não ajudou, o bolo não ficou perfeito como a cliente queria, as flores que eu tinha encomendado não chegaram, foi todo um reboliço, foi todo um problema. E a cliente, quando veio buscar o bolo, ela ficou muito triste, porque o bolo não estava da maneira como ela sonhou. E eu, como a gente trabalha com bolos, a gente trabalha com sonhos, porque é a festa. Ninguém faz festa todo dia, geralmente é em momentos especiais. E quando o bolo é especial, porque ele faz parte da festa, faz parte do sonho. Então, como eu trabalho com sonhos, eu vi um sonho sendo desfeito na minha frente. Isso me chocou muito. Fiquei muito triste. A cliente não quis levar o bolo. Eu dei a ela o bolo de graça. Não me leve, pode levar. O bolo está uma delícia, o bolo está perfeito. Infelizmente não está da maneira como a senhora gostaria, mas leve o bolo. Ela não quis nem levar o bolo. Ela ficou tão decepcionada que ela não quis nem levar. Ela disse: eu vou buscar uma torta e vou botar no lugar. De tão decepcionada. Isso me deixou tão chocado que eu pensei em desistir. Pensei em desistir da confeitaria. E aí Lucas Pilbelli anunciou a primeira semana da confeitaria. E como era de graça, eu digo: não, vamos escrever, não vai me valer nada, não vai custar. Eu estava desempregado, eu estava desesperançado, estava pensando em mudar de ramo, mudar de área, fazer outra coisa da minha vida. Mas eu amo confeitaria. Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço. Depois da semana de confeitaria, Lucas ele anunciou o curso de flores. Como eu disse, eu estava desempregado, não estava com grana nenhuma. Eu peguei um cartão emprestado, peguei um dinheirinho que eu tinha guardado, dei uma parte da primeira parcela, dividi o resto, o resto eu vou pagar, eu vou trabalhando. E assim aconteceu. Eu fiz o curso de flores, aprendi a fazer flores de açúcar. E deu um up em mim, na minha segurança e no meu trabalho. Que aí eu comecei, apareceu uma vaga num ateliê aqui em Recife, um dos melhores ateliês de confeitaria. E eu me inscrevi para a vaga, fiz um teste, fiz 2 dias de teste e fui contratado no 3º dia. Que é uma coisa que geralmente não acontece lá. O pessoal faz mais tempo de teste. Mas o chefe das flores gostou de mim, viu que eu sabia trabalhar e, coincidentemente, eu nunca tinha reproduzido uma flor de Lucas. Eu apenas tinha visto os vídeos, eu assistia os vídeos muitas vezes e buscava aquela informação e tentava gravar aquilo ali. E quando eu fui reproduzir, eu reproduzi. E eu reproduzi lá nesse ateliê. E a partir daí eu digo que mudou a minha mente.
Porque eu vi que a questão não era eu deixar de ser confeiteiro, deixar de fazer o meu sonho se realizar. Era eu buscar mais informação. Era eu me dedicar de fato, não fazer só como autodidata. Eu tenho que buscar uma informação, eu tenho que buscar o que me falta. O que eu posso dizer para as pessoas que gostam de confeitaria é que às vezes dizem assim: confeitaria é só um hobby. Isso aqui eu faço só para ganhar um extra. É que você pode ganhar dinheiro com qualquer coisa na sua vida, desde que você se empenhe para isso. Quando você faz uma coisa que você gosta, você vai buscar fazer sempre melhor. E quando você busca isso, você, além de ficar mais feliz, porque você está trabalhando com o que você gosta, você ganha dinheiro com isso, porque as pessoas valorizam o que é bom. Então, não desistam, não desistam. Lutem, continuem, busquem informação, vão atrás, se aperfeiçoem. Isso daí vai fazer diferencial para o seu trabalho, para a sua vida, para tudo. Dedicação e foco. E nesse vídeo você vai ver eu colocando em prática algumas técnicas que eu utilizo para fazer modelagens de flores de açúcar. E no primeiro vídeo dessa série eu expliquei o porquê as pessoas têm dificuldades em trabalhar com bolos artísticos. Esse vídeo é, na minha opinião, um dos mais importantes. E se você não viu, eu recomendo que pare esse vídeo agora e assista o primeiro e depois veja esse vídeo, pois eles fazem parte de uma sequência e um completa o outro. Mas antes eu quero agradecer as centenas de comentários que tivemos no primeiro vídeo. Eu li cada um deles e respondi a maioria que eu consegui e tive a oportunidade de aprender com cada história de vida compartilhada. Caso você não tenha deixado um comentário ou tenha alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu fico muito feliz com essa comunidade que está se formando de pessoas interessadas em decoração artística de bolos. Eu queria deixar claro aqui que trabalhar com confeitaria, se tornar um cake designer, ser reconhecido e ter destaque no mercado é algo completamente possível. O que você tem que saber é que cake designer é uma profissão e para você ser profissional tem que dominar técnicas e conteúdos teóricos e práticos. E como em qualquer profissão, para que você tenha sucesso, tem que ter dedicação. Agora, imagine uma criança começando a ser alfabetizada. Começa a aprender as letras, praticar, depois junta sílabas, mais tarde palavras, frases e textos. E para isso é preciso dedicação e treino. E na confeitaria não é diferente. Quando você aprende as metodologias na ordem correta, treina, coloca em prática e segue uma sequência, você consegue produzir o bolo que desejar. Na aula de hoje eu vou fazer a modelagem de uma sereia e uma rosa de açúcar. Quero que você preste atenção nos processos que eu utilizo para ver como se trabalha com técnicas e, além disso, como fica muito simples aprender algo que parece difícil. Então nessa aula eu vou ensinar como você modelar uma sereia e também vou ensinar passo a passo como fazer uma rosa. Então vamos começar pela sereia. Para fazer a sereia nós vamos tingir nessa cor de azul. Esse azul é um azul com verde, que fica meio que da cor Tiffany, que também é chamado de azul turquesa. Então eu vou tingir a massa na cor azul turquesa e depois vou modelar um cone. Modelei esse cone, vou fazer uma das partes bem fininha, para você a ponta da cauda da sereia, e a outra parte vai ser a parte de cima do corpo dela, ok? Então depois disso eu vou colocar em cima de um isopor só para poder ter apoio. Vou dar o movimento que eu quero. Vou furar aqui a parte onde eu vou encaixar o corpo com um boleador. Então vou apertar aqui com o boleador. Vou marcar com a esteca aqui a dobra da cauda da sereia. E também com a ajuda de alguns palitos, eu vou dar o movimento para a ponta da cauda. Depois disso nós vamos abrir um pouquinho de pasta. Eu vou utilizar um cortador de folha. Vou cortar 2 vezes para fazer a nadadeira da sereia. Então vamos cortar, depois que eu cortei eu vou passar o boleador em volta para deixar bem fininho e vou marcar no marcador de nervuras. Esse marcador de nervuras que estou utilizando é um marcador de folhas, mas se você não tiver marcador de folhas você pode utilizar qualquer um outro, senão até uma esteca mesmo. Vamos colocar alguns palitos, vou dar movimento e vou deixar secar essa primeira parte da sereia.
Então agora nós vamos para o torso, né? Vamos fazer a parte do torso da sereia. Para isso eu tingi a pasta na cor pele. Uma dica que eu tenho para você bem bacana, quando eu vou tingir a pasta na cor pele, eu utilizo corante laranja e um pouquinho de verde para dar esse tom. Então eu faço um cilindro, né? Deixo a parte de baixo um pouquinho mais grossa, deixo a parte do centro mais fininha e depois vou afinando a parte de cima. Então aqui eu vou formando o tronco e junto com o pescoço. Depois disso, nós vamos apertar para puxar os ombros dessa maneira e depois também vou afinar aqui para ser o pescoço. Vamos marcar essa parte do ombro e também vou marcar a parte do seio da sereia e depois também um pouquinho aqui o pescoço, vou marcar com o boleador a parte do pescoço. Esse excesso de pasta, se formar aqui, quando você formar o pescoço, você pode vir com uma tesoura e cortar na diagonal, que vai ser onde nós vamos encaixar a cabeça depois. Vou deixar esse torso aqui descansando um pouquinho, secando, e agora nós vamos fazer o braço. Para fazer o braço eu faço um cilindro, depois que eu fiz esse cilindro eu vou afinar tanto a parte onde vai ser o cotovelo, como a parte onde vai ser o punho. Depois disso eu vou apertar a parte da mão em cima do dedo para pegar o formato da mão e com uma tesoura nós vamos cortar só o polegar. Essa mão é uma mão mais simples para você, ok? Então eu vou cortar o polegar, não vou cortar os outros dedos. Se você quiser, pode dividir a outra parte da mão em duas partes para cortar os dedos. Depois disso, nós vamos colocar um palitinho, meio palito de dente, úmido com um pouquinho de cola de CMC e vamos colar o braço no formato que você quiser. Aí você tem que ver se você quiser ela apontando para algum lugar, ou tipo como se fosse penteando o cabelo, mexendo o cabelo, enfim, com o braço aberto, fechado. Então nesse momento você vai escolher a posição que você quer, vai colocar o braço, colar o braço e vai deixar secar o corpo para depois fazer a montagem com a cabeça. E agora então nós vamos fazer a cabeça. Para fazer a cabeça eu faço uma bolinha, depois vou fazer uma marcação no meio da bolinha para fazer a parte onde é os olhos. E depois disso nós vamos com o dedo marcar como se fosse formar um triângulo no meio da bolinha, formando o nariz. Com a ajuda também aqui de uma outra esteca, nós vamos fazer a boca. Então vou fazendo primeiro o formato dos lábios, depois eu marco com essa esteca que parece uma faquinha a divisão dos lábios e vou formando pouco a pouco os lábios e também apertando para formar as bochechas na lateral e também o queixo. Esse é um trabalho que você vai fazendo aos poucos e conforme você vai treinando vai ficando muito mais fácil. Essa cabecinha é uma cabecinha estilizada, não é uma cabecinha muito difícil de se fazer, ok? Mas como tudo requer treino. Então depois disso que você viu que o rosto já está formado, nós vamos abrir com uma esteca o olhinho e vamos preencher com a pasta branca. Depois disso, nós vamos começar a fazer o cabelo. Para fazer o cabelo, nós vamos fazer uma coxinha de pasta. Aqui eu estou utilizando pasta na cor cor-de-rosa. Vou achatar essa coxinha. Depois, com a esteca, nós vamos fazer a nervura, vamos dizer assim, né? O movimento do cabelo. E aí vamos passar um pouquinho de cola de CMC na cabeça e vamos colar formando o penteado. Aí você vê o penteado que você quer fazer, se quer fazer o cabelo na lateral ou o cabelo para cima, como se estivesse na água, ou o cabelo estivesse boiando, vamos dizer assim. Enfim, aí você vai usando a sua imaginação, tanto na cor do cabelo, como também no formato que você quer pentear. Depois que eu preenchi com a pasta branca, eu vou colocar uma bolinha bem pequenininha de azul, e depois de azul vou colocar uma bolinha menorzinha de preta. Para fazer as sobrancelhas eu utilizo um pouquinho de pasta rosa, faço um rolinho e depois colo em cima do olho. E depois para fazer os cílios eu faço um rolinho de pasta preta e vou colocar bem rente ao olho a parte de cima do olho. E vamos cortar com a ajuda de um bisturi o excesso de pasta. Depois, para pintar a boca, nós vamos utilizar um pouquinho de corante rosa diluído com corante soft gel branco. E aí vou pintar a boquinha dela formando como se fosse um batom bem clarinho. E para fazer um blush, nós vamos utilizar um pouco de pó, esse é um pó fosco vermelho, diluído no açúcar impalpável, no amido de milho, para ficar mais clarinho. E vamos fazer um blush aí no rostinho dela. Para fazer o bustier da sereia, nós vamos utilizar uma pasta cor-de-rosa claro. Vamos fazer uma bolinha e depois nós vamos, com uma esteca, fazer como se fosse dividir essa bolinha. Vou achatar os dois lados e depois, com uma estequinha, nós vamos marcar, formando como se fosse duas conchas. Então, para fazer a montagem da sereia, nós vamos pintar a cauda, a ponta da cauda dela com um pouco de corante rosa, diluído um pouquinho em água, ok? Depois disso, nós vamos colocar em cima do bolo, vamos colocar um palito de churrasco no centro e vamos colocar o corpo.
Para fazer o acabamento entre o corpo e a cintura, vamos dizer assim, dela, né, e a cauda, nós vamos fazer um rolinho de pasta e vamos colar nessa lateral dessa forma com um pouquinho de colinha de CMC. Depois disso, depois das partes secas, nós vamos colocar a cabeça no corpo e vamos preencher com mais alguns cabelos para dar acabamento entre os braços aqui e o cabelo da sereia. Então aí a nossa sereia já está pronta para fazer parte, para compor o nosso bolo. E na nossa segunda aula eu vou ensinar como você monta um bolo com essa sereia modelada. Eu vou ensinar como fazer ondas, estrelas, como fazer pérolas e também um efeito de areia no bolo. Então está imperdível essa parte que vai ser na nossa próxima aula na sexta-feira. E agora eu vou ensinar como fazer uma rosa super fácil. Para fazer essa rosa eu vou tingir a pasta na cor de amarelo damasco, com corante soft gel amarelo damasco, e depois nós vamos abrir. Aqui nós vamos abrir na espessura de mais ou menos 2 milímetros. Você pode utilizar o rolo ou pode utilizar o cilindro, como eu estou utilizando aqui. Ok? Então nós vamos abrir, eu passo um pouquinho de açúcar impalpável, vou utilizar o cilindro, abrir aqui a massa e depois nós vamos cortar as pétalas da rosa. Para cortar as pétalas dessa rosa, eu vou utilizar um cortador em formato de coração. Ok? Se você tiver só o de pétala, pode fazer em formato de pétala também. Aqui eu vou utilizar um coração que a maioria das pessoas tem e é super fácil achar em casa. Então, depois disso que você cortou as pétalas, nós vamos abrir as laterais da massa, deixando bem fininho e deixar só o centro onde a gente vai colocar o arame mais grosso. Corto novamente o excesso de pasta e depois disso vou passar o boleador na borda da pétala para que essa borda fique bem fininha e quando eu olho a flor, a rosa, ela tem aspecto, uma característica bem natural, que ela pareça natural, pareça uma rosa de verdade. Ok? Depois disso, que eu bolhei toda a lateral da pétala sem perder o formato, isso é muito importante você não perder o formato da pétala, nós vamos marcar no marcador de nervuras de pétala de rosa. Se você não tem marcador de nervuras, você pode pular essa etapa, mas com o marcador de nervuras ela acaba ficando com um aspecto mais natural. Depois disso, nós vamos umedecer o arame número 22 na colinha de CMC e vamos colocar no centro da pasta. Com o boleador eu vou fazer um côncavo no centro da pétala para que ela fique com o formato da pétala mesmo e eu vou colocar em cima de um acrilon aqui só para dar esse formato de pétala, para ela ficar mais fechadinha. Vou fazer isso com 7 pétalas. Depois disso vamos deixar as pétalas secar para fazer a pintura. Para fazer a pintura da pétala é super simples, você vai utilizar aqui um aparelho que chama-se aerógrafo, ou se você não tem um aerógrafo, você pode utilizar um pincel seco com pó, um pó aveludado também seco, você passa sem problema nenhum. Eu vou pintar só a borda da pétala com um pouco de corante na cor vinho. Se você não tiver, como eu falei, você pode utilizar o pó sem problema nenhum. O pó você vai utilizar ele seco mesmo e vai pintar só a borda da pétala com um pincel seco. E aqui eu estou utilizando um aparelho para pintura que chama aerógrafo só para facilitar um pouquinho mais o trabalho, para ser mais rápido. Depois disso nós vamos fazer o pistilo da flor. Essa rosa ela tem um pistilo, então esse pistilo eu faço com linha. Essa linha que eu estou utilizando é uma linha 10, uma linha dessas de empinar pipa. Vou enrolar essa linha em volta de um cortador, cerca de 80 voltas. Depois que eu enrolei cerca de 80 voltas, eu vou colocar um arame no centro para amarrar, vamos dizer assim, essa linha. Então assim eu amarro a linha, dobro a linha, amarro com esse arame, corto as pontas e depois vou aparar as pontas para que elas fiquem todas iguais. Depois disso nós vamos pintar com corante em pó mesmo, esse corante em pó é um corante para a própria pétala mesmo, corante aveludado amarelo damasco. Pinto essa linha, vou tingir essa linha com esse pó seco mesmo. Depois disso nós vamos passar um pouco de cola, essa é uma cola tóxica branca, nas pontas e vou colar para fazer o pólen em pó de café. Ok? Se você não quiser usar essa cola branca, você pode utilizar a colinha de CMC também, porém ela acaba soltando um pouco mais do que a cola branca. Essa parte as pessoas não consomem, claro, que é linha, né? Então o pó de café vocês podem colocar sem problema nenhum, ou também, então por isso você pode colocar a cola branca, essa tóxica, porque as pessoas não vão consumir. E depois disso nós vamos pegar e vamos montar a nossa rosa. Então, com fita floral, vou começar a colar pétala por pétala em volta do nosso pistilo. Aí colo todas as pétalas, 7 pétalas, e aqui a gente já tem a nossa rosa pronta. Aqui eu tenho essa sugestão de cor de amarela com vinho, porém você pode utilizar a cor que você quiser, ou que a noiva pedir. Essa rosa com pistilo é um tipo de rosa que não tem muitas pétalas, ela é super fácil de fazer, apesar de ser aramada, e ela tem um volume grande, porque as pétalas ficam bem abertas, então é uma flor que você não precisa fazer muitas flores para decorar o bolo, a não ser que a noiva queira realmente um bolo cheio de flores.
ok? Então, na nossa próxima aula eu vou ensinar como fazer um bolo rústico com essas rosas, vou ensinar como fazer um bambu, o passo a passo, como fazer a pintura e como fazer a aplicação na lateral do bolo. Viu como trabalhando com técnicas conseguimos agilidade e produção padronizada? Muitas pessoas estão me perguntando como fazem para dar um passo a mais na sua profissão. E o fato é que nos últimos 2 anos trabalhei na produção de um treinamento profissional Cake Design, onde ensino todos os primeiros passos até as últimas tendências da confeitaria. Hoje eu procurei passar o máximo de valor nesse vídeo, mas como você sabe, temos muitos conteúdos e seria impossível ensinar tudo nesse vídeo. E mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre o treinamento profissional Cake Design. Mas por enquanto eu quero que você aproveite ao máximo o que eu ensinei hoje. Coloque em prática a modelagem e a rosa e no próximo vídeo eu vou mostrar na prática como você decorar 2 bolos, um de casamento e um infantil, utilizando as técnicas que eu ensinei hoje. Quando você fizer o que foi ensinado na aula, poste no Instagram com #LucasPiubelli, que eu quero ver os seus trabalhos. Não se esqueça de deixar um comentário aqui falando o que você achou do vídeo de hoje e também compartilhar o conteúdo com seus amigos que são apaixonados pela confeitaria. Um grande abraço e até sexta-feira!